Muito bom dia a todos, a vocês aqui presentes, aos companheiros no Facebook, através da Rádio SEAC. Nós vamos iniciar o nosso trabalho elevando o nosso pensamento a Deus, em agradecimento por esta oportunidade bendita, que iniciamos com os nossos pensamentos voltados para o amor, a fraternidade e a paz. Fortalece-nos, Senhor, neste propósito sempre que possamos vencer em nós mesmos as dúvidas e as deficiências que nos impedem de ser felizes. Fortalece-nos enquanto partícipes deste processo, enquanto solidários com estes outros nossos companheiros que, por alguma razão, detenham menos conhecimento ou informações a respeito da vida maior. E que possamos ser sempre instrumentos da verdade e da luz em todas as nossas ações, e que se façam sempre em Teu nome, e que assim seja. Nós estamos recebendo hoje a Ângela Moraes para falar conosco. Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco nesta manhã e nos nossos corações todos os dias. Eu tenho esse tema de palestra que eu trouxe hoje, que é Renovando os Sentimentos, já há algum tempo. E de tempos em tempos eu gosto de trazer e apresentar novamente. Talvez alguém já tenha visto. Mas por quê? Existe um viés, existe um pilar forte na nossa doutrina, que é a proposta da reforma íntima. Quando a gente vem a um atendimento fraterno, buscar o apoio de um atendente da casa, ele vai dizer, olha... Obrigada. Som, tá saindo aí? Não, né? Tá desligando. Ah, ligou. Aí. Pode desligar aqui. Pronto, agora eu fico livre, não consigo ficar presa no microfone. A reforma íntima, ela é um convite da doutrina espírita para nós em todos os canais. Quando a gente vem a um atendimento fraterno, o atendente vai dizer, olha, você precisa olhar para dentro. É aí dentro que vai acontecer a mudança. Quando a gente consome a literatura espírita, os livros vão nos levar para esse caminho, olha dentro. Por quê? Porque se nós queremos alcançar o equilíbrio interior, que nós podemos chamar de felicidade, mesmo independente de qualquer situação do nosso cotidiano, são nos nossos valores que a gente vai precisar mexer. E aí que vem a grande dificuldade, como é que eu faço a reforma íntima? Então, o estudo desta manhã é para a gente... entender um pouco mais o nosso mecanismo interior e tentar trazer para o campo prático. Eu acho que essa que é a melhor parte da doutrina, é a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia. E, principalmente, né, a gente colocar aquilo como nosso, assumir a nossa responsabilidade e o nosso poder de mudança sobre as coisas. Ok? Então, vamos lá. Ixi, será que vocês vão... Dá para enxergar aí? Tá? Não está muito clarinho? Vamos lá. Tem uma fala do Emmanuel que me chamou muita atenção na obra Fonte Viva. Ele pergunta assim, vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Quando eu li isso, eu falei, bom, se eu tenho momentos de dor, de tristeza, tem. Aflição, preocupação, tem. Pela sombra, pela dúvida, o que eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com aquela? Tem. Ou pela enfermidade, às vezes caímos doentes, pegamos as viroses, baixamos a imunidade. Bem, falei para Emmanuel na minha cabeça, você está falando comigo, né? É para mim essa frase. E ele diz assim, bem, se esse é o seu caso,
Alguém aqui não se enquadra em nenhum dos 4? Levanta a mão. Então é para nós, né? É para nós todos essa fala do Emmanuel. E ele responde assim: se você vive sitiado por essas dores todas, o que você tem que fazer é renovar o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. E diz ele, enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Renova o teu modo de sentir. E não renova o teu modo de pensar. Eu fiquei pensando nisso. Por que ele não falou pensar? O pensamento é tão poderoso. A gente tem algum conhecimento sobre isso, né? E sabemos que tem tanta força, né? Por que Emmanuel fala em sentir? E buscando lá no Evangelho de Jesus, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala exatamente isso. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E ele ainda é mais duro, né? Sem cessar, a renovação constante. E revesti-vos do homem novo. Nós queremos ser o homem novo. Não é isso? Nós queremos progredir, nos melhorar moralmente, para que nos renovemos, justamente. E este homem novo, o caminho da renovação é mudar o seu sentimento. E aí a gente pergunta, mas eu consigo mudar meu sentimento? Não é uma coisa espontânea? Né? Então vamos entender um pouquinho lá. Como assim, né? Esse modo de sentir? Agora ficou bom. Lá na fala de Jesus, ele tem algumas citações que até parecem óbvias, mas nos ajudam a entender um pouco mais o conceito. Jesus disse assim, eu adoro observar nas falas de Jesus uma simplicidade, né? E ao mesmo tempo uma profundidade assim sublime. Ele diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que há em seu coração. É até óbvio, né? O homem bom tira coisas boas lá de dentro. E o homem mau tira más coisas, né? Más coisas do mau tesouro que há em seu coração. Portanto, por mais que a gente queira, vamos dizer assim, criar uma imagem diferente, né? Ou fingir, na verdade, o que determina é o que está dentro do nosso coração. E Jesus diz também assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha só, ele está dizendo que o modo de sentir, ou seja, aquilo que está dentro do coração, determina, inclusive, a maneira como eu enxergo o mundo. E a maneira como eu enxergo o mundo impacta no meu corpo físico e perispiritual. E é isso que nós vamos entender agora. O que nos diz a doutrina? Nós somos formados por 3 elementos, certo? A doutrina espírita nos explica isso. O espírito, que é o ser pensante, a fonte da vida, porém imaterial, né? Lá no Livro dos Espíritos, eles descrevem como um clarão, uma centelha etérea, enfim, é muito difícil para nós termos uma ideia concreta, né? Nós somos concretos, queremos entender a coisa fisicamente. Mas o espírito não, ele é etéreo. Ele não tem forma. Porém, nós temos o perispírito, que é uma espécie de envoltório semimaterial, que une a alma ao corpo, ou o espírito ao corpo, como queiro. Né? A doutrina faz essa explicaçãozinha em um parênteses. A alma é o espírito encarnado. Mas no fim das contas é a mesma coisa. É o nosso espírito, quando no corpo físico, é ligado a ela por uma réplica do corpo físico, que é o perispírito, formado de uma substância semimaterial. Quando a gente desencarna, o corpo físico vai embora. Fica aqui, né?
o perispírito e o espírito continuam a trajetória. Por isso que, no plano espiritual, o espírito também se apresenta com uma forma, certo? Humana, da última encarnação, ou qual ele queira. E essa forma é justamente o nosso perispírito. Mas vamos lá, nos interessa aqui na Terra. Olha que interessante. É assim que a espiritualidade nos vê. Todo mundo enxerga? Vocês sentam muito no fundo, tem lugar aqui na frente, tá? Para enxergar o slide, um pouquinho difícil. O nosso perispírito, ele não é circunscrito no corpo. O perispírito não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia em seu derredor. E o envolve como que uma atmosfera fluídica. Nós temos essa atmosfera fluídica em volta de nós, que é o nosso perispírito. Ele extrapola o limite do corpo físico. E nós interagimos com as pessoas do nosso cotidiano, levando essa atmosfera, interagindo a nossa atmosfera com a do outro, muitas vezes. Por isso que às vezes a gente vai a algum lugar, ou a gente conversa com alguém, e se a pessoa não está bem naquele dia, a gente sente um certo desconforto. Por quê? A nossa atmosfera fluídica, em contato com a do outro, sofreu um desequilíbrio ali. Bom, o que isso nos importa? André Luiz, lá na obra Missionários da Luz, explica o seguinte. Quando nós pensamos, e eu tomei a liberdade de colocar os sentimos aí, por quê? O pensamento, ele é a modulação do sentimento. Ele coloca aquilo que a gente sente numa frequência. Então, o pensamento é extremamente importante, sim. É ele que impacta fisicamente na matéria, vamos dizer assim. Porém, ele parte do sentimento, o sentimento anterior. O sentimento modela o pensamento, porque do coração bom é que saem os bons tesouros. Ok? E André Luiz explica assim. Quando nós pensamos, e obviamente sentindo aquilo, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias do perispírito, né? Dando-lhe formas, cores e brilhos que correspondem à essência do que pensamos. Então, olha só. Se eu tenho um bom tesouro no meu coração, e exteriorizo isso, né? Pelo meu sentimento, o meu perispírito vai expandir-se luminosamente. A minha atmosfera fluídica é luminosa. É aquela pessoa que só de chegar perto você se sente bem. Se, porém, os meus pensamentos forem maus, resultado do mau sentimento do meu coração, a minha atmosfera fluídica será trevosa, escura, pesada. E talvez as pessoas se sintam mal perto de mim. E André Luiz é tão rico em informações, eu sempre faço muita apologia a André Luiz. Quem não estudou a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar, né? André Luiz abre o olho no mundo espiritual e começa a descrever a sua trajetória lá. Façam isso como, assim, o presente da vida para vocês. Eu sempre indico porque é muita riqueza. Então você veja bem, ele explica para nós que a nossa atmosfera fluídica, ela muda de cor. Ela toma um brilho diferente. Isso não é figurativo, é realmente palpável. Portanto, a espiritualidade, né, os irmãos do plano espiritual enxergam com muito mais facilidade essa nossa extensão fluídica. E no plano encarnado, nós sentimos isso, embora a gente não consiga exatamente precisar. Bem, como isso impacta no nosso dia a dia? Se eu estou com o coração repleto de bom tesouro, e a minha atmosfera fluídica está luminosa, eu vou sintonizar com a espiritualidade superior, com os nossos mentores com muito mais facilidade, com os benfeitores da nossa família.
Eu sempre penso, lá em casa, por exemplo, tem o meu mentor, tem o mentor das minhas crianças, né? Então, eu falo assim, eles devem fazer reunião em algum momento, né? Para se entender, falar assim, ó, essa família aqui está precisando ir para tal lado, para outro, vamos conversar entre nós aqui. E se eles têm toda uma preocupação com o nosso crescimento, e a gente blinda e não consegue escutar nada, né? Lá nos nossos arquivos espirituais, ou pelo menos uma intuição dessa orientação, eu fico imaginando, coitado, que frustração. Olha que trabalho terrível do mentor. Eu acho que eu não quero ser mentora de ninguém, não. Você imagina, você falar, a pessoa não quer ouvir? É duro, né? Bem, e quando a gente se dispõe a ouvir, aí sim a gente tem alguém que está olhando o problema de fora. Aquela sua dúvida, eu não sei o que fazer, ele está olhando todas as implicações. E vai sintonizar com você, mandar um pensamento. Você já pensou por esse lado? Pelo outro? Olha, tem isso aqui. Então, aquelas nossas aflições de que nos fala Emmanuel, já diminui. Você bom, estou preocupada, mas eu estou sentindo que isso vai dar certo por esse caminho. Aí a gente começa a conversar com ele. Equilíbrio mental, saúde mais estável. Por quê? Porque se a minha atmosfera fluídica está luminosa, ela impacta no meu corpo físico. O perispírito não é intermediário entre o corpo físico e o espírito. Ele impacta no corpo. E o meu corpo se torna mais blindado a micro-organismos astrais e físicos. Intuição mais aguçada, enfim. Quando eu consigo trazer o que há de bom, quando eu consigo renovar os sentimentos, vamos dizer assim, do meu coração, para que ele tenha um bom tesouro, eu tenho muito mais equilíbrio interior, ainda que hajam as dificuldades do dia a dia. E é para isso que nós estamos aqui mesmo, para enfrentar esses desafios. Porém, se do meu coração tem um mau tesouro, e aí vamos fazer um parênteses para falar desse mau tesouro rapidinho. O que é esse mau tesouro? Porque a gente não é tão mal, né? Assim, nessa encarnação, vamos dizer assim. A gente já foi muito malzinho aí, né? Há uns 1000 anos, 2000 anos atrás. A gente já fez barbáries que a gente hoje não seria capaz de fazer. Mas ainda há muito mal em nosso coração, que Joana de Ângeles chama de sombra. Por exemplo, a maneira como nós nos julgamos, a baixa autoestima, a falta de valorização, de reconhecimento, a falta de nos conhecermos a nós mesmos, de não acreditarmos que somos capazes de fazer uma coisa ou outra, de não lutarmos por aquilo que realmente achamos que é correto. Isso também é mau tesouro dentro do nosso coração. Por nos vitimizarmos com as dificuldades que a vida nos traz, ao invés de nos, colocarmos à frente para resolver, não. A gente fica lá naquela postura de vitimismo e reclamação. Isso acaba com a nossa atmosfera fluídica, não que acaba, acaba com a luminosidade da nossa atmosfera fluídica, ela fica pesada. Aquela pessoa que só reclama, não tem um astral pesado, é a atmosfera fluídica dela muito enegrecida. O coração dela está doente. Então, o nosso coração pode trazer uma falta de luminosidade, que é nossa. Para não dizer também as maldades externas. Eu costumo falar assim, aquela invejinha branca. De branca não tem nada, que a gente vê lá no Facebook, todo mundo, os amigos viajando. Nossa, esse aqui foi não sei para onde, aquele foi... Ai, só eu que estou aqui me matando, gente, para achar um jeito de viajar, uma peleja. Aí dá aquela invejinha branca. É branca sim, porque você não quer o mal do outro. Mas no teu perispírito, a tua atmosfera fluídica já está enegrecida. E aí, o que acontece?
a gente acaba sintonizando com irmãos da espiritualidade que também têm a atmosfera fluídica deles em desalinho, trevosos, tristes, depressivos, desesperados. E o que acontece? Obsessões, aquelas simples, que Emmanuel disse que acontece, que em 90% dos casos é o que mais prejudica o ser encarnado, são as obsessões simples. O que é obsessão simples? É aquela que acontece por sintonia, ou seja, eu estou naquela vibração fluídica e o irmão que está passando ali por mim não tem a ver comigo em um histórico pregresso. Eu não matei ele, ele não me matou, ele não foi da minha família, eu não fui da dele, não tem nada a ver. Não é uma raiva, um ódio que se estendeu de gerações, né? Não. Eu nunca vi aquele irmão na minha vida e nem ele me viu. Mas, quando ele percebe que a sintonia dele coincide com a minha, ele se sente percebido por nós. E ele fala, nossa, eu sofro tanto, e essa irmã sabe, ela também sofre. Pelo menos eu não estou sozinho, então eu vou ficar com ela. Aí ele vai para casa, ele está procurando companhia, está procurando ajuda de alguma forma. E mesmo que ele não queira o nosso mal, ao se ligar a nós, ele acaba se alimentando do nosso fluido vital. Ou seja, a gente vai ficando enfraquecido fluidicamente. E a gente adoece. O corpo físico adoece mais. E interiormente a gente começa a sentir os pensamentos do irmão como se fossem os nossos. Mas nem todo pensamento que ele tem coincide com o nosso. Então a gente fica aqueles pensamentos confusos. Ah, será que eu quero isso? Não quero. Ah, será que eu vou? Não vou. Quer dizer, piora. Aquela dor, aflição, enfermidade, tudo piora. Por conta da nossa ligação com os irmãos, que estão nessa vibração. Então, vejamos, gente, como Jesus é maravilhoso naquele um parágrafo que diz, né, que quando os nossos olhos são luminosos, todo o nosso corpo é luminoso. E quando nossos olhos estão em trevas, todo o nosso corpo está em trevas. E se tudo parte do nosso sentimento, nós temos que mexer aí, para conseguir mudar o padrão vibratório. A gente ouve muito isso, né? Não, você tem que manter o padrão vibratório lá em cima. Eu pensava, lá em cima onde? Como assim? Manter o padrão vibratório lá em cima? Lá em cima, na verdade, é o nosso sentimento vibrando no bem. Vamos explicar um pouquinho mais. Olha o que Emmanuel diz, daquela mesma frase, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Aí entra a sabedoria do Mestre Jesus, que toda a lição que ele deixou foi para o nosso bem. Mas se a gente ouvir a lição do Mestre e falar, nossa, que linda, e não aplicar no dia a dia, não deu resultado. Então nós vamos tentar. Se nessa manhã vocês levarem para casa essa ideia de que toda lição do mestre é para aplicar no dia a dia, eu já estou feliz. Lição de casa, para a gente tentar realmente aplicar. E Emmanuel nos diz isso, você quer mudar o teu sentimento? Então muda nos padrões do Evangelho. Bem, vamos lá. Para entender isso, eu encontrei uma explicação lá na obra No Mundo Maior, de André Luiz, daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com O Nosso Lar. Eu acho que é o 4º ou 5º livro, né? Para quem não conhece a coleção, vou fazer mais uma propagandinha de graça. Eu não tenho comissão de venda na livraria, tá? Mas eu sou muito fã, realmente. André Luiz, no primeiro livro, que é Nosso Lar, né? Quem não leu o livro deve ter visto o filme, mas o filme ainda é muito pouco a narrativa em vista da riqueza do livro. André Luiz é resgatado no umbral, uma região de sofrimento, que ele afinizou, ficou muitos anos lá. Em um dado momento, ele foi para a colônia espiritual, foi resgatado, e lá ele começou a sua reabilitação, né? Essa parte todo mundo sabe, eu não estou dando spoiler. Depois, agora eu vou dar spoiler.
No segundo livro, ele já está melhor e ele é muito dinâmico, ele gosta de ser útil. Ele tem o chamado espírito de serviço, que eu acho fantástico em André Luiz. Quero ser útil em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer tarefa. Ótimo. Aí ele pede para ser integrante de um grupo de socorro que vem à Terra nos ajudar. Equipes espirituais que vêm acompanhar alguns casos aqui. E deixaram ele vir como estagiário, porque ele era novato ainda, tinha acabado de sair do hospital espiritual, e ele vem para aprender. Daí para frente, ele vai aprendendo, vai tomando posse daqueles conhecimentos, e depois, no mundo maior, eu acho que ele já compõe a equipe, ele já é parte fixa dessa equipe de socorro. Então ele vai subindo lá nas funções e vai narrando para nós todo esse aprendizado. Bem, no mundo maior, o instrutor Calderaro, que é o que explica as coisas a André, explicou para ele como é que é o funcionamento do nosso cérebro, aqui, o cérebro físico. E quando a gente pensar no físico, pensa sempre que nós temos a mesma réplica, vamos dizer assim, no perispírito. Só que o perispírito, ele é muito mais, vamos dizer assim, abrangente do que o corpo físico. Ele vai guardar as memórias de diversas experiências na Terra. O nosso corpo físico vai guardar apenas essa. Mas ele faz uma analogia, que o cérebro humano é como se fosse uma casa de 3 andares, no formato de uma pirâmide, mais ou menos. Aí eu achei essa imagenzinha lá para nos ajudar, na internet. Bem, lá no topo da pirâmide, um cômodo menor é o que ele atribui ao lobo frontal. E ele diz o seguinte, é aqui que se processam as nossas noções superiores, os nossos ideais, as nossas metas. Quando eu penso comigo, nossa, eu quero ser uma pessoa renovada, eu quero mudar algumas coisas em mim, porque eu quero ser melhor, eu estou projetando, usando esta parte do meu cérebro, os lobos frontais, que é uma parte pequena, segundo o instrutor Calderaro. O segundo andar, que já é um cômodo maiorzinho, né, na pirâmide, ele explica que é a região situada entre o córtex motor e a extremidade da medula espinhal. Essa é a dificuldade da gente não ser médico, todo mundo, né? Eu não sou médica, não consigo exatamente mostrar onde fica. Mas entendi que é a maior parte do nosso cérebro. É dedicada ao domínio das conquistas atuais. Quando eu me empenho para falar, eu quero fazer uma coisa, vou fazer isso hoje. Eu vou começar agora. Eu uso a maior parte do meu cérebro para isso. Ela comanda o meu esforço e a minha vontade. E aí tem algo muito interessante, que é a base da pirâmide, para o instrutor Calderaro, é a maior parte dela. Mas no nosso cérebro é uma glandulinha bem pequena, chamada gânglios de base. Calderaro explica o seguinte, é lá no gânglio de base que estão os nossos impulsos automáticos, ou seja, os nossos arquivos de memória, e aquelas atitudes, comportamentos e sentimentos que nós automatizamos ao longo da vida. No corpo físico, ao longo dessa vida. No perispírito, ao longo de muitas existências. Então vejamos, gente, é ali que se forma o nosso hábito, né? Olha que interessante, nós temos hoje o passado, o presente e o futuro dentro da nossa mente. Hoje eu tenho em mim todo o meu passado, gravado lá nos meus gânglios de base. Eu tenho capacidade de alterar o meu presente e formar as minhas noções de futuro. O instrutor Calderaro trouxe essa explicação em 1947,
Nós estamos em 2018, vai para 70 anos. E olha que interessante. Eu encontrei essa obra chamada O Poder do Hábito, não é espírita, é um livro, é uma compilação de estudos de neurocientistas, feitas por um jornalista chamado Charles Duhigg. Ele é do The New York Times. Foi lançado em 2012 e ele coletou experiências de neurocientistas ali por volta dos anos de 90 a 2000, mais ou menos. E eu achei muito interessante, então, a parte que aí ele entra na área de comunicação, que é a minha parte, né, que eu gosto de estudar, mas antes ele explica o que o levou a estudar esse assunto, os hábitos. Deixa eu voltar um pouquinho. Por que que interessa para nós? Nós não queremos mudar sentimento? O sentimento não está, de certa forma, automatizado em nós, tanto que a gente acha que ele é espontâneo? Então é ali que eu tenho que mexer. Se eu quiser mudar os meus sentimentos, para ter uma atmosfera fluídica mais luminosa, eu vou ter que mexer nos meus hábitos. Nos meus hábitos, não só cotidianos, mas os meus hábitos emocionais, né? Mas vamos lá, voltando à obra. Os neurocientistas, um dos estudos que marcou bastante, me chamou a atenção, foi do Sr. Eudine. O Sr. Eudine teve um acidente vascular cerebral, teve um AVC, que afetou grandemente quase toda a parte do mecanismo cerebral dele. E ele perdeu memória, toda a memória, a recente, a antiga. Ele não tinha absolutamente ideia de quem ele fosse, não reconhecia os familiares, enfim. O Sr. Eudine teve uma memória completamente afetada. E aí os médicos chamaram a filha, né, e falaram, olha, a senhora leva o Sr. Eudine, ele não corre risco de morte nesse momento, mas ele não há o que nós possamos fazer. Pode ser que essa memória, com o tempo, acabe, né, e com uma terapia, uma fisioterapia, sei lá, ela pode melhorar, mas não podemos garantir nada. Também não adianta segurar ele aqui, ele não precisa ficar internado. Só que ele precisa de supervisão, porque nós não sabemos se ele sair para a rua, se ele não se perde, né? Por exemplo, não consegue lembrar o caminho de casa. E a filha levou, então, o Sr. Eudine para casa. E os dias foram se passando. Na próxima consulta, ela relatou ao médico o seguinte, olha, doutor, todo dia ele levanta, ele vai ao banheiro, ele faz a sua higiene, ele se troca, ele vai até a porta, pega o jornal que já jogaram lá na porta, senta à mesa do café da manhã, toma café e lê o jornal. Ele fazia isso há 40 anos, ou desde que eu me conheço por gente, ele faz isso. E os médicos falaram assim, ué, se ele não tem memória, como que ele faz isso? Como é que ele lembra onde está o banheiro? Que tem que pegar o jornal, onde é que está a sala de jantar para ele tomar o café, a cozinha, enfim. O que é que ainda está funcionando no cérebro do Sr. Eudine? E aí os cientistas descobriram que o que estava em plena atividade nele é o chamado gânglios basais. Foi a única área do cérebro não afetada pelo AVC. Gânglios da base. O instrutor Calderaro nos trouxe essa informação há 70 anos atrás. E a ciência somente agora consegue relatar, verificar, né, efetivamente, as primeiras informações sobre isso. Bem, então tá aí. Os nossos hábitos estão lá nos nossos gânglios de base. Por que o nosso cérebro cria hábitos? O livro explica, os cientistas explicam. Porque é natural que a gente queira economizar energia. Se a gente tiver que decidir todas as coisas o tempo todo, seria extremamente desgastante para o cérebro. Quando a gente tem que decidir uma coisa, já é difícil, não é? Por exemplo, a gente tem que decidir que roupa que vai colocar de manhã. As meninas. Já não ocupa um tempo? Aí você fica, será que eu vou passar frio? Será que eu vou passar calor? Será que essa está boa? Será que não sei o quê? Esse sapato vai cansar o pé, aquele não vai? Já vai um tempo ali, né? Imagina se eu tivesse que pensar, vou no banheiro, não vou no banheiro. Eu lavo o rosto, não lavo o rosto. Escovo o dente, escovo o dente.
o cérebro automatiza procedimentos para facilitar. Você já vai fazendo. Você vai dormindo e vai fazendo. Porque ele não precisa pensar mais. Nas empresas, nós não fazemos isso. Automatizamos processos. Criamos checklist. Por quê? Não pensa mais. Já corre o checklist que vai dar certo. Pensa em outras coisas. Então, a gente deixa para gastar energia em novos pensamentos, reflexões, para aprender coisa nova, e não para ficar rodando os procedimentos cotidianos. Então, é bom que nós tenhamos hábitos. O hábito não é ruim. E os cientistas entenderam, através daqueles estudos, que existe uma mecânica nesta formação do hábito, que ele chama de o looping do hábito. Como é que funciona esse looping? Vamos lá. Aqui é pela ciência, tá, gente? Para a gente entender, para a neurociência, para a gente entender um pouquinho. Existe uma situação gatilho, ok? Acontece no dia a dia uma situação gatilho. O nosso cérebro, a situação gatilho é aquela que nos tira da rotina. Então, a gente é chacoalhado a pensar, a criar uma solução para aquilo. O cérebro busca uma recompensa. Isso é natural do ser humano. Opa, aconteceu alguma coisa? Não, eu quero tender ao equilíbrio, como tudo na natureza. Para isso, ele vai entrar no modo automático. Ele vai exercer uma rotina. Aconteceu uma coisa, ele exerce uma rotina porque ele acha que ele vai chegar no equilíbrio que ele está buscando. Ok? Vamos dar um exemplo mais fácil de entender. A gente levanta da cama, de manhã. O cérebro estava lá, gostoso, dormindo, quentinho, em repouso. A cama está macia. Aí a gente pensa assim, nossa, tem palestra espírita, eu tenho que levantar. Ai, queria tanto dormir mais um pouquinho, né? Mas, não, você quer levantar. Então você vai forçar o teu cérebro a pegar no tranco. Por quê? Você quer ter a sensação de que o dia começou, não, eu quero ir, eu quero assistir a palestra, depois eu quero fazer um passeio, ou eu quero fazer um almoço legal, vamos viver, né? Não vou ficar dormindo o dia inteiro. Para você ter a sensação de que você está desperto, você vai executar uma rotina comum. Ah, toma um banho, toma um bom café da manhã, pronto, vou para o centro. Né? Tem gente que só toma banho e não toma café da manhã, tem gente que toma café da manhã e não toma banho. Não importa, cada um tem a sua rotina própria de manhã. E isso faz bem para ela. É a chamada rotina construtiva. Não tem problema nenhum. E é até interessante que a gente construa rotinas assim, que nos facilite o dia a dia, né? Não tem problema. Mas existem outras rotinas, como, por exemplo, quando acontece um gatilho que é uma situação estressante. Estou lá no meu dia a dia e acontece algo que me tira do equilíbrio. E é estressante para mim, é uma coisa que eu não queria passar, ou na hora eu me desafio, eu vou ter que pensar, não sei como é que eu vou resolver isso. Enfim, gatilho, o cérebro vai buscar uma recompensa que me dê a sensação de que, pera, calma, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. Nosso cérebro busca essa sensação de equilíbrio, naturalmente, não é racional. Tá? Faz parte do mecanismo animal. Só que, às vezes, por conta das nossas... A doutrina chama de atavismos, né? Por conta das nossas memórias de vidas anteriores, hábitos que nós adquirimos, não só em vidas anteriores, como nessa mesma, a gente acaba criando hábitos destrutivos. Por exemplo, eu tive um dia muito estressante. Chega ao final do dia, eu falo assim, quer saber? Eu mereço um doce. Um docinho ou outro, né? Tudo bem. Mas tem gente que vai em excesso para a comida. Ou para a bebida. Não, hoje eu vou tomar uma cervejinha, porque o dia foi estressante. Aí vira lá uma caixa de cerveja. O excesso é o problema. E no excesso, ou um remédio para dormir, ou, enfim, N, né, subterfúgios. Porque ela está buscando se equilibrar. Mas quando ela vai para os excessos, olha o que acontece.
lembra da atmosfera fluídica de todos nós? Acaba desequilibrando a nossa atmosfera fluídica e a gente vai sintonizar com os irmãos em desequilíbrio. Aí, ao invés de nos equilibrar, nos desequilibra ainda mais, né? Aquela lei de ação e reação, ou da atração, né? Como dizem. E aí? O meu cérebro conseguiu entrar no conforto? Não. Até porque, na maior parte dos excessos, o dia seguinte é terrível. Né? E por que a gente faz isso habitualmente? É a chamada rotina destrutiva. Ela não é boa para nós. E automaticamente o nosso cérebro busca isso novamente. E depois busca de novo, e depois busca de novo, e aquilo está nos fazendo mal. Mas, de alguma forma, nós interiorizamos essa rotina, esse hábito. E se nós interiorizamos esse hábito, é possível romper o hábito? Os neurocientistas estudaram essa questão e chegaram a uma condição. É possível quebrar o looping para não formar novos hábitos. É possível criar um looping produtivo, interessante, para substituir aquele hábito ruim. Mas aquele hábito ruim vai ficar lá gravado, nos nossos gânglios basais. E ele pode, a partir do momento que eu abandono uma rotina boa, que eu estou substituindo, aquele antigo pode voltar. Por isso, a luta contra os vícios é a luta de vidas e vidas inteiras. Não é de um dia para o outro. Inclusive, esse grupo de neurocientistas estudavam justamente grupos de usuários de algum tipo de droga ou medicação, né, que tinham extrema dependência, não só física como emocional, e dificuldade para reconstruir a sua rotina de vida sem a droga. Bem, como quebrar o looping? Vamos lá. Lição de casa para nós tudo. Pegar um caderninho e reconhecer os gatilhos. Porque a gente pode pensar assim, mas se isso me transtorna, então não vou passar por isso. Mas a gente não está no controle. As coisas estressantes acontecem fora da nossa escolha, no dia a dia, né? Então, se eu não tenho poder para mudar o gatilho, eu preciso pelo menos reconhecer quais são eles. E para eu reconhecer, eu tenho que fazer uma reflexão consciente. Caderninho, caneta, chegar em casa e pensar. O que me desequilibra? O que me tira do sério? O que me faz ficar nervoso, irritado? O que me deixa brava? O que me deixa triste? O quê? E escreve lá quais são os motivos, dos mais simples até os mais complexos. Né? A gente vai lembrando ali com o tempo. Por que é importante identificar? Porque aí você cria uma referência no teu cérebro para uma nova rotina que você vai criar para ele. Por quê? Ele vai buscar recompensa, ponto. Ele quer o equilíbrio. Mas você vai fazer um esforço consciente para trocar a maneira como ele chega naquela recompensa. O gatilho está lá, mas você vai tentar criar uma nova rotina construtiva para si. Ok? Eu gosto de lembrar, eu até já dei esse exemplo mais de uma vez. O que é para um não é para outro. Né? O que me tira do sério não tira o outro do sério, e vice-versa. É muito pessoal. E eu era criança, andava com meu pai de carro, e ele tinha um post-it, assim, um recadinho grudado no painel, assim, ó, escrito, somos irmãos. E eu falei, o que será isso, né? Enfim, um dia eu perguntei, falei, pai, o que é esses somos irmãos aqui? Ele falou assim, isso aí é um lembrete que eu pus para mim, porque eu fico nervoso quando o sujeito corta a minha frente e me dá uma fechada e eu quero matar. Ele ficava tão bravo, aquilo era tão desconcertante para ele, que ele criou um mecanismo
para não deixar que a rotina natural dele acontecesse, que é ele sair do carro e ir lá e estrangular o sujeito. Né? Então, ele impôs uma maneira de se disciplinar, de disciplinar os próprios sentimentos. E eu lembro disso até hoje, eu era criança. E, para mim, o trânsito não me afeta. Ah, pode cortar minha frente, fico meio bravo ali na hora, mas não é algo que, para mim, não me tira do sério. Mas tem outras coisas que me tiram do sério. E se me tira do sério, eu preciso me organizar internamente para lidar com isso de uma forma que não seja ruim para mim. Bem, o que os neurocientistas colocam é que todo novo hábito precisa ser repetido. Porque aquele anterior não apareceu do nada. Ele foi executado milhares de vezes. Por isso ficou automático. Eu tenho que automatizar um novo hábito agora, repetindo centenas de vezes. Bem, diz lá a neurociência que se você fizer 21 dias consecutivos, o novo hábito consecutivo significa que se você esquecer e voltar no hábito anterior, lá pelo meio do caminho, você tem que voltar no dia 1. E 21 dias consecutivos. Ou, não sei se necessariamente precisa dos 21 dias, ou talvez precisa mais. Porque dependendo do hábito, por exemplo, pega vou dar um exemplo, vamos dizer assim, eu não vou reclamar mais de nada. Nem do frio, nem do calor, nem da seca, nem do H1N1, nem da política, nem da vizinha, nem do vizinho que põe fogo no mato. Eu não vou reclamar. Eu vou me conter. Se eu quiser falar sobre o assunto, eu vou encontrar um jeito positivo de falar sobre o assunto. Mas eu não vou ficar aquela reclamação improdutiva. Uma coisa simples. Tenta. Normalmente, a gente vai ficar um dia, 2, esquece. Ah, esqueci. Ah, reclamei. Ah, vou começar de novo. E vai, dali a pouco fica uma semana, 2, esquece. Ah, eu vou começar de novo. Pode ir pelo menos uns 6 meses nessa brincadeira. Mas vamos pensar. Se a gente consegue mudar um hábito em 6 meses, de uma forma forte o suficiente para automatizar um hábito positivo, e esse hábito que eu automatizei vai ficar registrado na minha memória presente e para o futuro também nas próximas encarnações. Não vale a pena gastar aí 6 meses, 1 ano, pelejando para mudar um? Porque a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Você não pode querer mudar, eu não vou mais reclamar, não vou mais comer muito, não vou mais fazer isso aqui. Aí a gente se perde. Escolhe um. E aí, olha só. Lá no grupo de estudo dos neurocientistas, eles separaram aqueles que tinham uma religião e o outro grupo que não tinha, independente da religião. Aqueles que tinham uma fé e aqueles que não tinham. E eles perceberam que o grupo que tinha fé, cada um a sua fé, eles conseguiram realizar essa parte de repetir centenas de vezes. Por quê? Outros valores, como a esperança, a perseverança, animavam essa repetição, porque é chato mesmo. É cansativo ficar numa briga anterior. Então, o índice de sucesso para esse grupo que estava fortalecido na sua fé, na sua conexão com a espiritualidade, foi muito maior do que do outro grupo. Então, nós temos as duas coisas, gente. Nós temos a fé e nós temos condições de enfrentar os nossos gatilhos, né? Ok. Emmanuel nos falou, não nos disse para a gente renovar à luz do Evangelho. Vamos ver um exemplo de como fazer isso? Vamos lá. Será que a gente tem gatilho como esse? Filho desobediente. Uma vez eu cheguei para o meu moleque, que ele tinha uns 13 anos, 14. Eu falei, escuta, você não tem prova amanhã? Tenho. Mas que acho que é? Tenho. Eu falei assim, você não vai estudar? Não. Eu falei, vai estudar sim, como não? Não vou.
Que gatilho que apareceu em mim? Que rotina que despertou em mim? Imagine a minha atmosfera fluídica. Que cor que não ficou, né? Numa daquela. É lógico que eu queria o respeito, porque eu estava dizendo para ele, vai estudar. Mas a rotina, lógico, que a gente acaba automatizando é o quê? O quê? Você não vai estudar, moleque? Eu pago escola, me mato aqui, você, né? Só na Dona Hermínia, né? Você não dá valor. O dia que eu morrer, você vai dar valor em mim. Aí vem aquela carga toda, aquele griteiro. E você está de castigo, não sei o quê, não sei o que lá. Bom, conquistei o respeito que eu queria? Não. Fiquei feliz, em equilíbrio? Não, fiquei mais nervosa ainda. E aí, quando a gente fica nervosa, no outro dia parece que a gente apanhou, né? Não dá aquela dor, dá dor no corpo. Você acorda para tomar uma surra. E ele estudou? Não. Então, olha só que interessante. É um gatilho que, para mim, pega. Pode ser que tenha outras mães que têm a sua facilidade para lidar com isso. E pais, né? Mas eu percebi que eu tinha que trocar aquela rotina, porque não estava funcionando. Então, qual é o esforço? Emmanuel orientou que a gente seguisse os padrões do Evangelho. Então, eu vou perguntar para Jesus. Mestre, o que eu faço? Quando a criatura me desobedece desse jeito, eu sou responsável pelo futuro dele, ele não deixa eu orientar positivamente. O que eu posso fazer? Bem, no Evangelho de Jesus, ou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas de Jesus explicadas, com tanta facilidade, com tanta clareza, justamente poderiam ser N as explicações. Ou N as orientações do Mestre Jesus, porque todas elas são excelentes para nós. Eu peguei uma de exemplo. Poderia ser qualquer outra, que já nos ajudaria. Por isso que eu digo, o Evangelho é prático, gente. É assim, Senhor, vou fazer o quê? Aí ele fala assim, olha, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Você não quer ser feliz? Calma! Calma! Mansa, opa, baixa, calma, pensa, compreende, pacifica primeiro, ao invés de deixar o nervoso explodir, se acalma, conversa em particular, tenta ter uma conversa mais equilibrada com ele, filho, isso é importante, tal, isso aqui. E às vezes, na primeira vez que você conversar, ele vai te levar assim, e vai continuar desafiando. Mas você vai fazer isso centenas de vezes. Até a hora que fica automático. E você vai perceber que ele vai perceber, inclusive, que quando você conversa com calma, olhando no olho com seriedade, mostrando a ele que é para o bem dele, aí você tem o respeito que você deseja. E se ele ainda assim não nos respeitar, pelo menos nós teremos uma sensação de uma grata satisfação de ter conseguido agir conforme o Evangelho. Isso para nós chama-se dever cumprido. Nossa, fiz o melhor que eu podia, sinceramente. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Se ele não aproveitou, agora existe dali para frente chamado protagonismo. Cada um assume o destino, né? O próprio destino, ainda que seja criança, adolescente, vai aprendendo a construir a sua própria história. A minha parte eu fiz. Então, legal. Deixar de gritar, deixar de explodir é um bom exercício para o nosso dia a dia, né? Vamos dar um outro exemplo. Vamos lá, rapidinho. Alguém reclama do nosso comportamento. Ai, que coisa boa, né? Está lá, trabalhando, fazendo suas coisas, tal, ou interagindo, enfim, no seu normal, vamos dizer assim, entre aspas, e uma criatura chega para você e fala assim, olha, eu não gosto quando você age dessa maneira. O mundo caiu, né? A gente não aceita a crítica facilmente.
E aí a gente quer ter a recompensa lá na nossa mente que a gente está certo. Ah, não, mas é ruim que a gente queira estar certo? Não, pior é se a gente quisesse estar errado. O cérebro quer ter a sensação de que ele está agindo coerentemente com a sua essência divina. O orgulho é que nos impõe de estar certo a qualquer custo, né? Mas lá interiormente a gente quer fazer o que é certo. Só que aí a gente muitas vezes entra numa rotina como? Eu estou errada e você? Quem é você para falar de mim? Eu fiz isso porque você fez aquilo. A gente joga a responsabilidade para o outro. E o outro vai ficar feliz com isso? Não. Se ele veio reclamar porque ele queria uma melhoria do relacionamento, vai melhorar o relacionamento? Não. Vai piorar. Então, aquela sensação de estar certo só vai funcionar se o orgulho interpuser e falar, isso mesmo, põe lá a tua opinião e diz como é que deve ser, acabou. Mas é uma ilusão, por dentro, lá no fundo, né? Lá, no tesouro do nosso coração, continua um sentimento ruim. E a atmosfera fluídica vai refletir isso. Não. Então essa rotina não interessa. E aí, Senhor, como é que eu faço? Aí Jesus teria dito N outras coisas que existem no Evangelho, mas também, por exemplo, ama teu próximo como a ti mesmo. Olha no espelho. Olha no espelho. Você falaria para você mesmo, o problema é seu. Ou eu fiz isso porque você fez aquilo. Ou se você for reclamar de alguém, você gostaria que o outro dissesse para você assim, é mesmo? Isso que eu faço te incomoda desse tanto? Eu não sabia. Olha, desculpa, eu vou pensar sobre isso. Não é isso que você quer? Quando você reclama do outro. Então, quando o outro vem fazer um alerta sobre a nossa personalidade, não será mais interessante dizer a ele, olha, eu vou pensar sobre isso e vou tentar melhorar essa atitude. Entre o tentar e o fazer, existe aí um caminho, tudo bem, mas pelo menos existe uma disposição para acolher aquela crítica. Quantas críticas a gente recebe no dia a dia? São muitas. E a gente vai passar nervoso toda vez? Ou a gente pode automatizar uma rotina de quando alguém fazer uma crítica, a gente já tem essa nova postura. É mesmo? Puxa, vou pensar sobre isso. O outro vai ficar feliz. E pense sobre aquilo. Depois fala assim, realmente, acho que podia ter. Ou então fala assim, não, acho que eu não vou mudar. Mas pelo menos você teve a disposição. E não passou nervoso simplesmente por conta do orgulho. Bem, vamos lá. Para finalizar, olha que gatilho interessante. A vida nos traz menos do que esperamos. Normalmente, a nossa expectativa em cima de algumas coisas são muito altas. Ou do desempenho de pessoas, ou nós investimos num negócio, queremos que ele tenha sucesso rapidamente, que seja material, que seja de expansão. Ou nós queremos que os nossos filhos sejam todos estudiosos, letrados, que façam boas escolhas. A nossa expectativa é sempre muito alta. Nem sempre, né? Generalizando um pouquinho. E aí? Aí vai acontecer que a vida vai trazer a realidade, que nem sempre atende às nossas expectativas, e a frustração vai chacoalhar o nosso interior. E o nosso cérebro, o nosso pensamento, vai buscar aquela ideia de equilíbrio. Não, quero ser feliz. Porque a gente ainda acha que ser feliz é que a vida atenda a nossa expectativa. É uma ilusão. Mas, de qualquer forma, queremos ter a sensação de que está tudo certo. Ok? E aí, qual é a rotina? O quê? Eu esperava aquela promoção e a fulana foi e eu não? Desespero, ansiedade, raiva. O quê? Investi tanto nesse filho, nessa filha.
E ele tomou um caminho da droga. Não era isso que eu queria. Desespero, ansiedade. O quê? Eu estou tentando uma gestação há tantos anos e agora vem uma criança com uma deficiência? Não era isso que eu queria. Frustração. Por incrível que pareça, a gente tem esse tipo de expectativa. Eu faço uma observação aqui. Sempre que a gente vê alguém gestante na família, a gente fala assim, olha, que Deus te abençoe, que a criança venha com muita saúde, perfeita. É lógico, é o nosso desejo. Mas e se não vier? Então que ela seja muito amada. Porque a realidade é essa, de nos trazer situações difíceis e pessoas que precisam de nós, do nosso amor. Como nós também precisamos do amor dos outros. Bem, se eu entro numa rotina de desespero, de ansiedade, que segundo Joana de Ângeles é um dos 4 motivos de dor da sociedade moderna. Ansiedade. Quero viver logo, quero que isso passe, quero que a vida seja outra coisa logo. E ela tem o seu tempo. Frustrações, depressão. Bom, a depressão, então, né, não dá nem para falar tanto, porque ela é um mundo de informações para a gente entender. Mas se eu entrar nesse expediente, eu vou ter o equilíbrio que eu estou buscando instintivamente? Não. Aí o desequilíbrio é ainda maior e a conexão com a espiritualidade inferior é maior. E aí aumenta o nosso desequilíbrio e a gente não chega na sensação de plenitude que a gente gostaria. Então, o que eu faço, Mestre Jesus? Como é que eu faço? Essa rotina não dá. Bem, entre tantas orientações do Mestre Jesus, que tem no nosso Evangelho, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu poderia citar qualquer outra, porque todas são absolutamente válidas para o nosso dia a dia. Eu vou citar essa. Jesus diria assim, ama a Deus sobre todas as coisas. Ou ele diria assim para mim, você acha que isso é mais importante do que a sua vida imortal? Você acha que o que você vive na Terra é a coisa mais importante? Tudo aqui é transitório. Tudo aqui, o seu cargo de chefe aqui é transitório. Ou de subordinado, ou de pai, ou de mãe, ou de filho. Tudo é transitório. Mais importante que tudo isso é Deus, são as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Tudo que é espiritual é mais importante. Vai buscar o seu equilíbrio em coisas positivas, na prática do bem, na conexão com a espiritualidade superior. Interioriza a ideia de que toda experiência de dor que você vive precisa estar na sua história, porque Deus não erra. Como você vai lidar com essa situação é por sua conta. Transformar essa situação em algo que derive em bem para você e para o trem vai por sua conta. Mas que essa situação veio para você não por acaso, isso está certo. Porque Deus não erra. Então, ao invés de a gente gastar tanta energia nessa parte aqui, eu não queria que. A vida deveria sim ser. É aceitar e falar, não, peraí. Não tem erro nessa história. É para eu viver isso. Agora, como que eu vou viver isso? Agora eu vou organizar. Como que eu vou enfrentar essa dificuldade e crescer com ela? Aí eu vou enfrentar. E aí sim, teremos a sensação de estar feliz. Entendendo felicidade como um dever cumprido, uma satisfação, ou pelo menos a paz interior. Bem, uma vez, não.
centenas de vezes até a gente automatizar isso. E a vida vai trazer cotidianamente frustrações para a gente treinar. Apareceu uma coisa do jeito que não era? Não, peraí. Pensamento novo veio para mim, é para eu viver. Vou lá e vou ver como fazer melhor com esse contexto. Para mim e para o outrem. Imagina, gente, que em 6 meses, 1 ano, a gente consegue interiorizar essa ideia. De que tudo está certo, da maneira como está. Não da maneira como está, mas tudo acontece, porque existe um propósito. Existe um propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Existe um propósito para aquelas coisas acontecerem na nossa vida, porque estamos sendo convidados ao espírito de serviço que André Luiz nos coloca. Então, se nós queremos realizar aquela reforma íntima de que tanto nos fala a doutrina espírita, nos convida a doutrina espírita, e o nosso próprio Mestre Jesus, nos diz Emmanuel, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ângela, pelos esclarecimentos. E nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estes esclarecimentos, essas orientações tão significativas que nos foram passadas. Senhor, que a Tua paz permaneça sempre conosco e seja a nossa paz. Possamos vencer em nós estas tendências tão automáticas e tão espontâneas a reagir a tudo com negativismo, com falta de esperança, críticas, acres e desgosto. Ensina-nos um novo caminho, não somente pelas palavras que já ouvimos tantas vezes, mas pela luz que brilhará em nossos corações, nos mostrando o valor de cada expressão destas, e que possamos vencer os nossos atavismos interiores, organizando a nossa vontade para seguir sempre contigo, vencendo as nossas próprias intempéries e servindo por amor nesta bendita seara que nos é oferecida. Que a Tua misericórdia seja plena e o nosso entendimento perene na produção do amor em serviço. E que assim seja. A seguir, nós teremos então os passes, nós convidamos os voluntários às salas de passes. As pessoas que estão sendo atendidas pelo atendimento fraterno virão aqui para a sala da direita e os demais para outra sala. Todos serão atendidos, não precisa se preocupar, não precisa correria, os voluntários estarão à disposição. Muitas bênçãos, boa semana, muita paz a todos.
Obrigado.